Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Nilva Maria, mais conhecida como Babi, carinhosamente, que irá fazer a palestra com o tema Esperança. Boa noite, Babi. Boa noite, pessoal. Que coisa boa! Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A casa está cheia, lotada. Gente, eu vim correndo, né? Porque ela falou, me anunciou, falei, agora eu tenho que correr. Mas você sabe que é difícil correr. Ah, vocês estão vendo, né? Que legal. Está interagindo. Vocês conseguem ver o pessoal aqui? Não, conseguem? Não, né? Ah, eles estão vendo vocês. Que delícia. Ó, eu vim até de verde, porque eu vim falar de esperança, né? Aí me esmerei, falei, vou colocar até um verde, assim, que é a cor da esperança, e a gente abre falando de natureza, né? A natureza em si, ela já... Ah, tá. Posso tirar. Vou tirar... porque aqui está todo mundo de máscara, então eu posso. Olha que interessante, né? A gente começa falando de natureza, dessa ligação que o homem deveria ter com a natureza e que ele não tem, né? A gente meio que se perdeu nesse quesito, né? E também a gente, só de olhar a natureza, a gente já deve ter esperança, né? Quando eu pensei esse tema, eu pensei assim, será que eu dou conta disso? Porque a esperança, ela é filha da fé e irmã da caridade, e todo mundo junto gera o amor, né? A fé, a esperança e a caridade, produto final é o amor. Eu digo, como que eu vou falar de esperança sozinha? Não dá para falar de esperança sem falar de fé um pouquinho, mas eu me concentrei mais na esperança, né? E aí eu queria começar com uma pergunta assim, falamos de natureza, desconexão do homem com essa natureza, as doenças vindo, muito em função disso, né? E aí uma pandemia que fez agora no Brasil a terceira onda, que a gente está caindo de novo, né? Graças a Deus os casos começam a reduzir. E como que está a nossa esperança? Como que está a nossa esperança? Vocês estão achando que a esperança de vocês está abalada? E é para vocês também. Como é que está a esperança? Quem quiser falar aqui, eles escutam. E quem quiser falar aqui também, eles vão escutar vocês. De 0 a 10, quanto que está a sua esperança, Milus? 11. Você está em 11. 11. Quem está menos de 11? Ivone vai falar. Não, eu estou com esperança. Não sei avaliar quanto, mas estou com bastante esperança. Está com bastante esperança. Bastante esperança. Eu sei esperança que dias melhores virão? Dias melhores. Nós vamos passar por esta fase difícil, ela é necessária, né? Infelizmente, o homem é mais fácil aprender através do sofrimento, né? Nós temos uma grande tarefa aí a cumprir, nós temos que cumprir a nossa parte. E a gente fica só esperando. Deixa eu só ver se eles escutaram. Vocês escutaram bem? Escutaram você super bem. Que bom. Ai, que bom. Porque sempre a gente fica achando assim, que Deus que tem que resolver tudo, né? Mas, infelizmente, ou felizmente para nós, temos que fazer a nossa parte, né? Estamos muito afastados, nós já estivemos mais próximos de Deus, não é? Você vai olhar mais lá para o passado, as famílias, né, mais unidas, as pessoas mais amorosas, caridosas, né? E o mundo infelizmente, foi se afastando disso. Sim. Mas nós vamos chegar lá no fundo do poço e
e vamos dar um impulso para voltar. Quem está com a esperança abalada? Eu acho que a esperança nós podemos perder. Fundamental para as pessoas, né? Para viver no céu. Fala inclusive, o filósofo Mário Klein, né? Que a esperança deve esperar, né? Para viver esperando que a coisa melhor, né? Se nós perdermos essa esperança, com essa derrota, eu não sei se vai ser 40 mil pessoas mortas, né? Sim. Eu não tenho, não entendi até hoje, porque eu vejo pessoas contra a ciência. Sim. Inclusive, eu tenho amigos estudiosos, médicos, cientista. Uma politicagem, mesmo politicagem. Sim. Eu acho isso um absurdo. Eu não consigo com isso. Mas eu vou falar. É complicado, não é? De alguma forma, vocês acham que a pandemia trouxe mais esperança para nós? Para nós que somos cristãos? Mas tem gente abalada, sem esperança. Aqui não tem ninguém. Está todo mundo com bastante esperança? Ou tem algumas pessoas que tem hora oscilando? Eu acho que, do ponto de vista econômico, não acho que a quantidade de empresas fechadas no mundo, no Brasil. Vocês escutam eles? Fecharam uma quantidade imensa de... Miriam está falando que, do ponto de vista econômico, ela acha que não há muita esperança. Então, essa recuperação dos grandes economistas do Brasil vai se levar 10 anos. Para se recuperar, vai levar 10 anos. Uma etapa que a gente poderia estar, se tivesse tudo normal. Então, digamos assim, o pessoal que está no serviço privado sempre muito mais isso. Quem não é assalariado não consegue mensurar isso. Quem está privado, vendendo, comprando, sente isso de uma forma bem medida. Mas é um sacrifício que vai de nós, eu passei né? Mas então há esperança, né? Não, acho. Daqui 10 anos. Eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho pessoas que têm um negócio de fechar fora. Aí eu vou trazer para ele esperança, você está fechando, então é um processo doloroso. Né? Sim. E que todo mundo vai ter que se voltar para a fé, para a religião, para Deus. Né? Pedir um apoio, né? Que Deus não deixa ninguém no mundo. Né? Então, uma pessoa tem que ter muita fé, a esperança com fé, para ultrapassar esses momentos de grandes desafios. Agora, eu não sei se ele compartilhou comigo ou eu que... Você abriu. Eu abri? Tá. Eu estou com muita fé e muita segurança por 3 motivos. Sim. Quando Chico Xavier escreveu o livro de 1938, Brasil, Oração do Mundo, Pátria do Evangelho, Cereja do Mundo, Hospital do Mundo, isso nos consola muito. Segunda coisa, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Terceira coisa, Jesus está no meio dessa grande nação. Sim. Então, isso me conforta, e com a fé não se vê. A fé é o tesouro da alma. E fim de papo. Valtinho coloquei para quem? Sua esperança. Porque esse livro não foi de psicografia de Humberto Vicanos. Ele recebeu a intuição de uma esfera superior para ele passar a psicografia do X. Você tem uma ideia do valor desse livro. Então, Valtinho está colocando aqui, só um pouquinho que eu tenho que interagir aqui com os internautas. Valtinho colocou aqui que ele tem muita esperança, né? E citou 3 motivos. Primeiro, porque ele acredita no que está escrito lá no livro Brasil, Pátria do Evangelho. Segundo, porque ele acredita que nenhuma ovelha se perderá,
que foi confiado ao meu pai. E terceiro, porque ele também acredita que Jesus está no leme. Agora, Chiquinho quer falar. Fala, Chiquinho. Eu quero ler um pequeno texto, foi feito pelo Mário Sérgio Corteira. Mas você pode ler aqui perto? Porque daí o pessoal de casa... Senta aqui, Chiquinho vai ler um pequeno texto. Eu estou amando esse negócio da colaborativo. Porque eu não vou falar de esperança sozinha. Todo mundo sabe o que é esperança, né? Eu vim só fazer lembranças para a gente ficar mais esperançoso. O bacana desse texto é que ele faz uma menção sobre o verbo esperar e do verbo esperançar. Tem diferença. Tem diferença. Então, o verbo esperançar, Mário Sérgio Cortella. A vida é, de fato, muito curta para ser pequena. O que é mesmo cidadania plena? É uma vida que coletivamente não apequene a própria vida. Ou seja, é necessário que você e eu construamos juntos o inédito viável. Segundo o grande pensador de educação, Paulo Freire, é preciso ter esperança para chegar ao inédito viável e ao sonho. Cuidado, há pessoas que têm esperança do verbo esperar. Esse grande educador e filósofo falava da esperança do verbo esperançar. Esperar é, eu espero que dê certo, eu espero que aconteça, eu espero que se resolva. Esperançar é ir atrás, é não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Esperançar significa não se conformar. Quando eu coloco água em um copo e ela se conforma ao recipiente, ela está aprisionada nele. É preciso que você e eu sejamos capazes de transbordar. A esperança permite que você transborde, isto é, vá além da borda. A ambição, diferentemente da ganância, faz com que você e eu nos conformemos. Trecho retirado do livro Educação e Esperança. Muito bem, obrigada. Então, esperar com fé é quase que esperançar. É quase não, é esperançar, né? Eu vou começar com mitologia grega. Pandora era uma princesa da Grécia, vou continuar, né? Antiga, uma princesa da Grécia antiga que recebeu de deuses, ciumentos de sua beleza, um presente. Uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que jamais a abrisse. Mas um dia, vencida pela curiosidade e tentação, ela ergueu a tampa para dar uma espiada, liberando no mundo os grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe, porém, fechar a caixa a tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida, a esperança. E eu na minha pesquisa, né, eu achei essa mitologia, disse, nossa, isso é muito interessante, né, porque ela resume tudo. Em termos de muita infelicidade, que é o que a gente está vivendo agora, a gente não pode perder a esperança. E a esperança é o único antídoto que ficou na caixa de Pandora, né? Por quê? Porque e a mitologia tem me ensinado, engraçado que quando eu era adolescente, lá em casa tinha uma coleção enorme, uns livrão enormes sobre mitologia grega. Eu tinha uma amiga que até já desencarnou, acho que eu já falei isso aqui, e ela ia lá em casa só para ler, e eu achava aquilo tão sem sentido, e agora eu gosto muito. E até perguntei para a mamãe, onde estão aqueles livros? Ela falou, né? Já foi, mas tinha toda a mitologia grega. É uma coleção muito interessante. E a mitologia ensina muito a gente. É um momento de... Quem gosta de filosofia também precisa ler um pouco de mitologia, né? Então, começa com a caixa de Pandora, né? E aí começa a falar da esperança. Essa palestra, eu utilizei uma psicografia que foi feita quinta-feira agora passada sobre a esperança. Utilizei o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que tem um capítulo sobre a fé. Então, eu tirei algumas coisas da esperança lá.
E utilizei palestras que eu também busquei na internet e fui pegando alguns trechos interessantes do que eu queria. Eu utilizei também o Fonte Viva, que eu gosto muito de uma mensagem do Emmanuel sobre o capacete da esperança. Não sei se vocês já leram, mas eu vira e mexe, eu leio essa lição do Emmanuel, do capacete da esperança, que é muito interessante. Eu trouxe só um trechinho, mas quem puder ler, quem tiver o Fonte Viva, né? A Vinha de Luz também tem todos esses livros do Emmanuel, a Vinha de Luz, são 4, né? 4 ou 5? 5. Todos eles têm alguma coisa sobre a esperança, tá? Então, esse é um sentimento que deve, nesse momento planetário, animar os nossos corações, certo? Mas para nós, espírita, isso é muito maior. Claro que a gente precisa se animar, mas a gente vai contagiar as pessoas também, né? Esse é o convite. É a palavra de ordem do momento, a esperança, porque a gente não anda meio quarteirão sem encontrar alguém que está vivendo muitas dificuldades, né? Retorno de entes queridos, a gente tem família que ficou sem o arrimo da família, passando dificuldades sérias, né? Econômicas, financeiras, a perda de gente amada, famílias que também estão enfrentando assim, vários desencarnos, não foi um, né? Muita gente desencarnou por Covid ou por outras coisas. Aí tem o pessoal que está enfrentando o pós-Covid, tem gente com... a gente teve uma elevação grande das doenças crônicas, dos cânceres, né? As neoplasias, o suicídio aumentou muito, a depressão aumentou muito. Eu estou falando de indicadores de saúde que a gente vê, que eu trabalho na saúde, né, no dia a dia, quanto esses indicadores aumentaram, né? A mortalidade materna foi altíssima nesses anos da pandemia. Nós tínhamos um padrão quase europeu de gravidez e que agora a gente perdeu todos os nossos rumos, porque, por exemplo, o ano passado, só de Covid morreram 9 mulheres. Isso é muito. Eu falo que mãe não devia morrer de jeito nenhum, né? Mas ao todo foram 25 mortes por 9 de Covid e outras coisas que a rede congestionada, né? Uma gravidez de risco, se você perde 1 hora, você já pode perder essa mulher, essa criança. Então, assim, são muitas as mazelas que estão acontecendo, e os infartos, os derrames. Então, essa rede congestionada de Covid, ela também trouxe muita morte de outras coisas. Então, tem muita gente sofrendo, muita gente com medo. O medo, né, gente? O medo assolou todos nós, em alguns momentos, uns mais, outros menos. Eu, quando eu ficava assim meio pilhada lá em casa, porque confinada, mas trabalhando sem parar, né, nos indicadores do Covid, tinha hora que o Carlão falava, para com isso, eu tinha que assistir os jornais e olhar a estatística. Aí eu para dormir, eu me ancorava nessa imagem do mar revolto e Jesus lá no leme, né? Era isso que me acalmava, a fé de que nós sabemos que nada está perdido, que está havendo uma limpeza do planeta, não é? E que isso vai ser natural, que está passando e que nós vamos passar. É necessário passar. Não, nossos corações, eles já possuem essa luz, né? Por isso que eu falei que eu vim lembrar coisas aqui. A nossa luz do nosso mestre, a gente já sabe que ele está no comando de tudo, então nós podemos também acender a nossa luz interna, né? Com a nossa luz acesa, a gente tem mais possibilidade de vivenciar o evangelho, de vivenciar o amor, a alegria e a esperança, né? Nós todos já sabemos e sentimos que passará, e os nossos mentores já estão avisando que já está passando. Se a gente conseguir respirar, elevar o nosso pensamento, a gente já sente as energias do mundo de regeneração chegando, né? Então, esperança é do latim esperare, que significa sentimento
que nos leva a olhar para o futuro, considerando portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Esse ano, em setembro, quando eu fiz aniversário, eu tive um presente de receber uma carta de meu pai, me felicitando, uma carta psicografada. E ele dizia assim, espere que dias melhores virão, né? E falou que eu estava indo bem, até andando certinho na minha programação, que eu era muito protegida, eu já sabia, e que os mentores estavam me ajudando, né, nessa condução, e que eu podia esperar dias melhores. E aquilo foi tão acalentador para o meu coração, desde então eu comecei a prestar atenção na esperança, né? E aí, é isso, é você saber que apesar de tudo parecer que está, né, muito ruim, que está um caos, você ter condições de esperar coisas no futuro. Ah, tá ruim, mas vai melhorar, né? Porque quando está muito ruim, a gente sabe que vai melhorar. Então, esperança significa confiança, um pouco no conceito que Chiquinho acabou de ler, confiança, expectativa e perspectiva, né? Então, quem tem esperança, ele projeta, ele pensa, ele planeja, inclusive, caminhos melhores que vão dar em outro lugar, né? E não esse que ele está. E aí, como eu falei no início, a esperança é a filha da fé e a irmã da caridade. Então, não dá para você ter esperança se você não tem fé. Quem tem esperança é quem tem fé. Então, quando vocês falaram, minha esperança está 11, minha esperança está alta, minha esperança está maravilhosa, significa o quê? Que a fé também está forte. Nós estamos usando a nossa fé, né? A esperança foi uma revelação judaico-cristã que a elevou à categoria de uma virtude fundamental à vida cristã. Né? Se for olhar outras ciências, você vai ver que a esperança também ela tem outros conceitos. Né? Para a compreensão do tema, tivemos a contribuição de Paulo de Tarso, de Santo Agostinho, entre outros. Eles já falavam da esperança, explicavam, né? Mas foi Santo Agostinho que disse assim: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Eu achei isso muito interessante, porque a gente pensa que esperança, eu vou esperar. Não. A esperança é de quem se incomoda, é de quem fala, não, mas isso não está bom. E pode ser melhor. Olha os grandes projetos, né? Vejam as grandes ideias. A ciência, ela tinha certeza, ela esperava o quê? Que eles iam descobrir uma vacina. Os cientistas trabalharam loucamente para conseguir, e estão trabalhando ainda para conseguir remédio, para entender a doença, né? Então, esperança de quê? De que é possível, que está na nossa mão, que nós temos condição de fazer alguma coisa. Oi. É isso? Ele fala que o homem só morre quando morre a esperança dentro dele. Valtinho está dizendo aqui, lembrando que o Mário Sérgio Cortella coloca que a esperança só morre quando... Não, o homem só morre quando morre a esperança. Dentro dele. Ele tem uma esperança, ele se entrega. E como ele fala lá, que deve esperançar e que deve esperar. Esperançar é aí a luta. Sim. É tirar o pé do chão, né? Sim. Esperando. Esperança que você vai conseguir uma resposta, esperança que alguém vai te ajudar, esperança que vai dar certo, né? É isso mesmo. Porém, foi São Tomás de Aquino que explicou os fundamentos da esperança e da sua relação com a fé e com a caridade. E ele disse assim: se o homem deve se apegar à esperança, o homem deve se apegar à esperança como o navio à âncora.
Há, entretanto, uma diferença entre a âncora e a esperança. A âncora está fixada para baixo, e a esperança, ao contrário, está fixada no mais alto, isto é, em Deus. Então, a nossa esperança não é uma esperança vazia. Ela é uma esperança fixada no nosso Criador, no nosso Deus. Mas eu não estou falando do Deus externo que a gente criou. Não é aquele homem, não é aquele homem barbudo. Eu estou falando de Deus do princípio inteligente, do Deus que nos liga a tudo, inclusive a natureza. Entendeu? Não tem essa desconexão, eu estou falando de unidade. E aí a gente está falando do Deus, do nosso Deus interno. Nós não somos deuses? Então a gente está falando disso. Dentro de nós existe uma força divina, que é a nossa centelha divina. Certo? Não estou nem querendo conjunturar mais. Quem entende que existe uma centelha divina dentro dele, por pior que a situação esteja, tem esperança. Porque ele entende que tudo tem um propósito e que esse propósito é inteligente. Né? Ivone falou no início aqui, quando ela estava falando, parece que a gente quer sofrer, né? Parece que a gente precisa, a gente busca, tem hora, o sofrimento. Para que a gente possa, daí, né? Mas a gente pode ter esperança e crescer sem. Por exemplo, nós vimos muito sofrimento agora, estamos vendo e ainda veremos. Então, para que a gente precisa sofrer também? A gente já vai aprendendo, tem tanta gente sofrendo. A gente vai aprendendo com o sofrimento do outro e já vai crescendo. É importante não precisar sofrer a dor que o outro está sofrendo se você entende a lição. Qual que é a lição? Será que a gente está aprendendo agora? Que nós não vamos levar nada daqui. Olha como está fácil agora levar esperança. Nós não vamos levar nada daqui. Isso nós já sabemos faz tempo. Nós sabemos que nós estamos unidos a ao universo. Nós estamos todos ligados. Né? Se doer em mim, tem que doer em você. Vai doer, por mais que a gente ignore. Então, com isso, a gente já vai quebrando um pouco o materialismo, a gente vai tendo um pensamento mais sistêmico, certo? Então, eu consigo me aproximar mais das pessoas e sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro é muito interessante. Nos colocar no lugar do outro. E se daí eu me coloco no lugar do outro, eu não preciso falar mal do outro. Eu já sei, eu já consigo sentir um pouco a dor dele. Se eu permito, então, olhar o mundo com o olho do outro, o olho do meu filho, o olho do meu neto, o olho do meu marido, estou falando do mais próximo, o olho da minha nora, né? O olho do meu vizinho. Eu consigo, então, entender o mundo de uma outra lógica que não é a minha. E aí eu começo a entender que eu não sou o dono da verdade. E aí eu posso esperar melhores soluções até. Dizer, nossa, nem pensei nisso. Olha isso que ele falou, como essa pessoa é evoluída. Aí eu consigo admirar, aí eu consigo respeitar, e aí eu consigo amar. O amor, ele não dá esse salto. Por que nós estamos passando por tudo isso? Deus está esperando, Deus, o princípio de tudo, que a gente finalmente entenda. A humanidade, não estou falando nós, a humanidade inteira entenda que o que a gente veio fazer aqui não é ficar rico, nem ficar intelectual, nem ser pós-doc, e nem querer ser melhor que os outros. Claro que nós vamos desenvolver nossas habilidades e tudo isso, e até ficar rico, que bom, e tem que ficar, né? Mas para a gente poder acolher outros, para a gente ser árvore,
para a gente dar sombra. Entendeu? Eu tenho esperança que mais pessoas se sintam árvores, entendam as árvores, porque elas são fundamentais para a nossa vivência. Se não existirem árvores, não vai existir o ar. E aí a árvore, ela é um grande exemplo de esperança, né? Vamos continuar. Mas para isso a gente tem que ter fé, né? A fé nasce primeiro com a esperança, porque a fé é aquele movimento assim, você não viu, você te falaram, mas você acredita. Porque alguém aqui, nós sabemos que sim, né? Talvez a gente foi até da Inquisição, talvez a gente foi aquele soldado lá que crucificou Jesus, vai saber quantos milhões de anos nós temos, né? Nós sabemos, mas nós sabemos também que a gente não viu nada daquilo. Hoje, nessa vida, a gente não lembra. E aí a gente lê o Evangelho e acredita naquilo. A gente nasce com a nossa consciência sabendo que o amor é verdadeiro, que Deus existe, que Ele é o nosso Criador, que Jesus é o nosso Mestre, né? E aí, então, a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Todas. Ela é divina inspiração de Deus, ela desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem ao bem. Ela é a base da regeneração. Muita coisa a gente faz por fé, né? Por exemplo, reforma íntima, que é uma coisa que todo mundo corre, mas que nós espíritas somos convidados a fazer no primeiro dia que a gente pisa aqui na Terra, numa casa espírita, a gente é convidado a fazer, a gente sabe que é importante fazer, é importante olhar, é importante acreditar que você pode se modificar. A gente tem fé nisso. E aí tem um capítulo no Evangelho inteiro sobre a fé, não vou ficar, né, lembrando. Isso eu me propus a falar de esperança mais do que de fé, mas é impossível não falar da fé. É impossível, né? Então, quando a sua esperança está baixa, precisa analisar o que está acontecendo com a sua fé. Você está com fé de menos. Tem a fé de mais e a fé de menos. Tem alguma coisa acontecendo, né? Mas é natural, tem dias a gente está mais acanhado, né? Tem dias a gente está mais esperançoso. Então, tem depois a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. Porque a fé, ela é raciocinada. Foi isso que Kardec nos ensinou. E Jesus também, né? Jesus não falou, na dúvida, abstenha-se? Vai buscar a verdade. Né? E Kardec falou o quê? Espíritas, instruir-vos. Não vai aceitando qualquer coisa. Vai estudar, vai se aprofundar, né? A fé em Deus, no nosso Criador, que nos criou por amor e para o amor. Isso é muito importante a gente lembrar todo dia. Por que eu fui criada? Eu fui criada por amor. Eu sou uma filha. Eu sou um filho. Eu sou uma filha especial. Todos nós somos muito especiais para Deus. Todos nós. Ninguém tem dúvida disso aqui nessa sala. Não tenham dúvida, porque isso dá esperança. Deus te criou porque você é muito importante. A nossa vida é muito importante. Para a gente nascer, teve todo um trabalho enorme da espiritualidade. E eles nos acompanham. Eu lembrei disso agora nessa carta que eu recebi, que tem meu anjo da guarda, tem um monte de gente zelando por mim, para eu não sair muito do caminho, porque dá uma saidinha, todo mundo sai, né? Que a gente esquece os compromissos, mas tem o pessoal zelando para o seu projeto reencarnatório acontecer. Então,
Deus nos criou porque nos ama. Todos os dias nós somos filhos do dono. Amanheceu, vai lá para a sacada, ou vai lá para o seu jardim, ou vai lá, não sei, quem mora em casa, né? Abre seu braço, respira, se sinta filho de Deus, fala, eu sou filho do dono. Que nós somos filhos do dono do universo, aquele que nos criou. E ele me fez para amar. É isso que nós vamos aprender. O quanto que eu já amo, o quanto que eu consigo amar. Se eu ainda não consigo o tanto que eu queria, eu espero que eu vou conseguir. É um momento de esperança na nossa transformação. Não é nada fora, gente. Deus não está esperando só que a gente fique fazendo a caridade. Claro que sim, mas a primeira caridade para nós. Indulgência, benevolência e perdão das ofensas para você. Para você se sentir filho de Deus. Para você se sentir forte. E para você não perder o caminho. Você veio aqui para amar. Quem que eu vou amar? De preferência todo mundo, mas a gente ainda não consegue. Então, a gente ama quem? Aqueles que estão muito perto de nós. A esses, toda a deferência. A esses, aquele respiro para você não alterar a voz. Aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 20 para não xingar. A esses, sim, sim, sim. Aí você fala, cara, de novo, já fala, sim, toda a paciência. Para aqueles que a gente ama, o exercício da paciência, o exercício do respeito, o exercício... E para nós, idem. Não existe, ai, sua burra, ai, você faz tudo errado, ai, você... Acolhe, se acolha, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, saber que a gente foi criado por amor e para amar, está aí a nossa grande tarefa. A pandemia mostrou isso para nós, com muita clareza. Nós somos criados para o amor, para a alegria, para o bem, para a harmonia. Isso que deve estar no nosso coração, inundando os nossos corações de esperança. E em breve passará. Porque o mundo da regeneração a gente já conquistou, o planeta conquistou energia para isso. Agora nós precisamos conquistar a nossa energia íntima para a gente ficar e conseguir vibrar essa vibração nova desse planeta. Não vai caber aqui o homem velho. Então a esperança é que nós possamos nos transformar no homem novo. Aquele que sabe amar. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da fé transporta montanhas, logo no início da instrução dos espíritos, tem esse trecho que eu achei muito importante para nós espíritas, para trazer, para a gente lembrar. Lá ele diz assim, pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai de preferência sem abrir a boca, né? Pregai no sentido de faça da sua vida que seja uma atitude de fé, que as pessoas te olhem e falem, nossa, que fé que essa pessoa tem, né? Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Então, não existe para o cristão a fé sem obras, para o cristão, principalmente espírita. Fora da caridade não há salvação, né? E aí também a caridade externa, né? Caridade da benevolência. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer haver a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Quantos de nós já não estamos passando por dificuldades, por trauma, mas a gente está feliz, a gente tem esperança. Tem uma máxima da doutrina espírita que eu amo, que é todo mal vem para o bem.
Quem que falou isso? Quem que falou todo mal vem para o bem? Além de Chico Xavier, ele falava bastante. Todo mal vem para o bem. Quem que ensinou isso? Jesus, gente. Jesus falou, a cada dia basta o seu mal, né? E nesse capítulo ele fala, todo mal vem para o bem. Por isso que a cada dia basta o seu mal. Aconteceu alguma coisa, a gente fala, quando alguém bate o carro, deu para ter, machucou não? Ai, graças a Deus. Na hora que você está furioso, você perdeu o seu carro, né? Você vai falar, como assim, graças a Deus? Graças a Deus que você está bem. É a lógica do todo mal vem para o bem. Aconteceu isso, mas graças a Deus. Assaltaram, graças a Deus, sua saúde está. Que é isso que vale? A sua vida é que vale, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Outra coisa que os mentores têm falado muito. Orem, precisa de oração, A oração nos liga ao Pai, né? A gente precisa passar mais tempo ligado ao Pai. A gente passa muito tempo ligado na matéria, no trabalho, na correria, nas contas, e pouco tempo para oração, pouco tempo para meditação. E são coisas que a gente precisa fazer, porque aí a gente vai se sentindo cada vez mais filhos de Deus. É muito reconfortante, então, tá na psicografia da quinta-feira passada, do Espírito Amigo. Poder entender o que está acontecendo no mundo atual. Muito importante. Eu tenho uma secretária que é evangélica, minha diarista. E ela tem passado dificuldades grandes, né? Nos últimos 2, 3 anos. E ela é uma pessoa do louvor da igreja dela, é uma pessoa que ela é assídua, é uma cristã assídua, mas nada conforta ela. Aí, esses dias, eu falei, cara, você estava precisando entender de reencarnação. Você fala isso, ela começa a rir, lá vem Dona Babi. Eu falo, não, porque sua crença, sinto muito, com todo o respeito, mas ela não está lhe confortando. Você precisa entender que tudo vai passar. Você precisa entender. Então, graças a Deus que a nossa doutrina, ela é muito confortadora. Porque a gente acredita na vida após a morte. Olha essa menina que eu estou citando aqui, até carta do esposo dela já recebeu, porque ele fez contato conosco aqui, escreveu, falou nem isso consolou ela. Porque você recebe uma carta dele, você acredita que ele escreveu e você ainda não entendeu que a vida continua, que ele está vivo, que ele está seguindo a vida dele, né? Então, e ainda, que é interessante, é reconfortante, a gente escolher ser um trabalhador da luz e fortalecer as energias do bem. Porque foi nossa escolha, nós combinamos. Nós combinamos que a gente ia nascer, escolhemos aonde, escolhemos que a gente ia ser cristão, depois que a gente ia ser espírita. Estamos escolhendo isso, ser trabalhador. Então, nós somos os primeiros a ter esperança. Logo no início da pandemia, né? Nossos mentores foram nos preparando e disseram assim, orem muito, se concentrem muito, porque vocês vão ter muito trabalho, os espíritas. Porque quem que anuncia vida após a morte? Qual outra religião? As religiões falam do reino de Deus, falam que a vida é eterna, mas que existe vida após a morte, que é possível conversar com os espíritos, só nós que falamos isso, gente. Só nós. Né? Então, esse é o nosso trabalho, anunciar essa esperança para as pessoas. Não tenha dúvida, quem você ama está vivo. Né? Sexta-feira eu encontrei uma amiga. Ai, Babi, eu estava louca para encontrar com você. Sabe por quê? Porque eu estou sonhando muito com a minha mãe. Eu falei, mas vocês estão conversando o quê? Ah, eu não sei, eu até esqueço que eu volto morrendo de medo. Falei, não faça isso. Aproveite, são encontros, vocês estão conversando. Aí fui explicar para ela como que são os encontros.
depois que a gente morre. Então, isso é maravilhoso. E numa festa, isso é maravilhoso. Nós podemos trabalhar, gente, a qualquer hora, em qualquer lugar, levando esperança. É o convite. Por isso os espíritos estão falando tanto em esperança. Todas as mensagens nossas quase está trazendo. Renovem a esperança, acreditem. Nós temos que ser os primeiros a acreditar. Poder anunciar que são essas energias que estão transformando as relações entre as lacunas e logo haverá um mundo melhor para todos aqueles que a ele fizerem jus. É um pouco o que eu estava falando antes. Todo mundo vai poder ficar aqui, todo mundo que fizer jus. Todo mundo que conseguir entender que nasceu para amar. Amar. E aí você vai amar a árvore, você vai amar seu jardim, você vai amar os rios, os mares, você vai guardar as tampinhas, sabe? Você vai separar seu lixo, porque você se sente da criação. Você é criatura. Nós não somos melhores que a natureza. Nós somos iguais. Nós somos unos. Se não formos nós a cuidar dela, não vai ser ninguém como ela cuida de nós. Entendeu? Isso tudo vai ser natural para nós. Não vai precisar ninguém, nenhum ecologista ficar falando. Vai ser natural para a gente. Vai ser natural olhar para o outro, ter uma vontade de dar uma resposta mal criada, mas você ser educado. Porque isso é amor. O amor, ele é sentido nas pequenas coisas. Não precisa de ostentação, senão não é amor, é vaidade. O amor é um olhar carinhoso, o amor é um silêncio na hora certa, o amor é a paciência. O amor é você falar o que precisa ser falado sem queimar, sem machucar. Entendeu? Ser cuidadoso. Ser cuidadoso. Isso é amor. Caridade é o maior mandamento. Aquilo eu também vou passar muito rápido aqui, porque vocês estão cansados de saber. Trouxe só aquela máxima que também está no Evangelho, né? Quando o fariseu queria tentar Jesus e perguntou, mestre, né? Qual que é o maior mandamento? Aí ele traz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o próximo é o próximo, né? E aí não tem outra saída para a gente também sem caridade, sem humildade. Então, amar também é ser humilde. É a gente saber que nós não estamos em condição só de ser amado. Né? Nós não somos esse fofo todo, a gente precisa também amar. Também isso aqui dá para passar. E aí, meus amigos, agradecei a Deus a possibilidade de usufruir da luz do Espiritismo. Não porque somente os que possuem serão salvos, mas porque ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Né? Fazer, então, que as pessoas, vos vendo, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma ou a mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente do culto ao qual pertence. Né? Então, esperança é a luz que se mantém acesa, mesmo quando a vida teima em nos jogar na escuridão. Foi o que nos manteve. Nós vivemos uma escuridão aí enorme, 2 anos, agora que a gente vê um pouco de luz, e tem pessoas vivendo outras escuridões, né? Mas estão. Aí eu vou trabalhar um pouco a questão da esperança e as aflições, bem rapidamente. Deus não te dá sonhos que você não possa alcançar. Tudo que a gente sonha é porque pode, é porque a gente consegue. Não está dizendo que é fácil, mas a gente pode, né? Enquanto houver esperança, haverá chance de vencer qualquer obstáculo. Eu pesquisei na internet também frase. Eu falei, o que a internet fala sobre a esperança?
E vieram essas frases, né? Então, sempre que houver esperança, a gente consegue vencer os obstáculos. Olha a árvore aí, né? Recebe aquela poda gigantesca e renasce. Então, esperança nas aflições. Faz parte da vida, os sofrimentos e as aflições. Se a aflição nos alcança, né, que ela possa produzir paciência, e a paciência produz esperança. E a fé é a mãe de todas elas. É com fé. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso também é muito interessante, porque às vezes o homem ele saiu tanto da casinha que ele acha que ele que manda no universo, né? Ele que é o Deus, e não é. E aí tudo a gente questiona, mas por que que Deus é? No fundo, você buscou experiência, né? Você que foi tirando sua energia do lugar, e aí Deus que está com culpa de tudo. O Espiritismo dá-nos subsídio para melhor compreender a esperança. Na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, a esperança torna-se uma força inovadora. Então, vamos cuidar mais da nossa esperança, vamos esperançar mais, né? Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades cotidianamente enfrentadas pelo espírito em seu processo evolutivo, por meio das vidas sucessivas. É interessante, quando a gente está num momento muito difícil, a gente olhar assim para frente e falar assim, mas o que é isso na dimensão da minha eternidade? Essa dor, quanto que ela pesa na minha eternidade? Essa prova. Já imaginaram uma pessoa que nasce com uma deficiência severa e vive 40, 50 anos? A gente fala assim, nossa, uma vida, né? Só de dor, uma vida perdida. Aí eu sempre pergunto, por que será que o espírito escolheu isso? Primeiro, ele está preparadíssimo, né? Para passar 40, 50 anos preso num corpo todo deformado. Segundo, olha o quanto de salto que ele deve dar na eternidade. Então, sempre, isso dá muita esperança também. Quando a gente está passando um momento muito difícil, a gente trazer o conceito de vida eterna. Isso é só um pedacinho da minha existência, né? Então, isso vai passar, e passa logo. A vida não é rápida? Não falam que a vida é rápida? A existência é rápida, a vida é eterna. A vida é eterna, a existência é rápida, e tá ligado, dito. Exatamente. A existência é muito curta para ser pequena. Não é a vida que é curta, é a existência. A existência. Pode cortar ela mais curta, né? Então, eu falo que a vida é curta para ser pequena, mas eu, quando ouvir isso, eu já substituí. Eu coloquei uma existência muito curta para ser pequena. Eu compreendi dessa forma. Porque a gente tem o conceito da vida eterna. Não acha isso. Porque a ciência ainda está tampando, né? Nesse sentido. E engraçado, as outras religiões, com todo o respeito, ele fala assim, um dia eu vou viver a vida eterna junto a Deus. Um dia chegará a minha vida eterna. A vida eterna é um corpo fora do corpo. Para nós, é a nossa crença. Independente, a vida que Deus fala assim, a vida é eterna. E você nunca sai da vida. Então, esse é um conceito muito interessante para a gente trazer nas horas das aflições. Nas horas das aflições, lembrar que a vida é eterna, né? E que você, então, esta existência é um pinguinho na sua vida eterna, não parece, dá uma força, aumenta a nossa fé, entendeu? E aí dá mais esperança de que vai passar logo, né? Acho que essa aqui é a penúltima. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Assim que começa a citação da mensagem do
do capacete da esperança, que eu falei para vocês, né? O capacete está na Fonte Viva, lição 94. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Essa lição é linda, porque ela vai trazer a esperança como um capacete dos nossos pensamentos. A vigilância que a gente precisa fazer de pensamento exige o capacete da esperança. Porque a nossa mente, a gente sabe que ela é muito bombardeada externamente também pelos nossos companheiros que vibram na nossa linhagem. Ou, às vezes, pelos nossos medos, pelas nossas crenças. Crenças, às vezes, que a gente contraiu quando a gente era criança. Lá na infância, problema de pai, de mãe, e que a gente leva para o resto da vida e que faz, então, com que a gente faça escolhas erradas. Então, o capacete da esperança, ele é um capacete que protege os nossos pensamentos. E é interessante todos os dias a gente poder se sentir com o capacete da esperança. Já pensou se a gente pudesse? E a gente pode, né? Amanhecer, fazer meditação, colocar seu capacete da esperança e passar um dia bem feliz, bem confiante, com fé em Deus, porque se nós somos filhos do dono, né? Por que a gente fica com medo? Por que a gente tem medo? Medo é importante, né? Mas não o tempo inteiro, a ponto de eu desencadear uma ansiedade. Esse eu estou falando para mim, viu, gente? Não estou falando para vocês, não, estou falando para mim. A ponto de eu desenvolver o que está acontecendo muito agora, síndrome do pânico, esses transtornos mentais todos, né? Tem uns que perdem, inclusive, a sanidade mental, vai para uma doença mesmo, uma esquizofrenia. O que é isso se não é um grande descuido desse pensar, desse esperançar, né? De esperar com fé. E aí, no Vinha de Luz, na lição 58, tem essa parte aqui também que é muito interessante. Quando posto encontrar-te em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime do Espírito renovador, para que saibam ter esperança. Então, é interessante. E nem todos têm o voo da fé, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, para a gente espalhar a esperança, a gente não precisa de nada, além de ter esperança, de ter fé, e de ter fé robusta. Por isso que a gente estuda a doutrina espírita, por isso que a gente fala, espírita, instruir-vos. Por isso que a gente convida todo mundo ao estudo, porque isso traz esperança, né? A gente tem que ter essa fé e a gente precisa ter raciocinada de forma que a gente possa ajudar as outras pessoas, né? E viver muito do que a gente sabe, porque lá na frente eu já falei que a esperança e que a fé exigem o quê? Prática. Esta é uma religião que exige prática. Não é só falação, não é pregação. E de preferência com você mesmo. Não adianta você evangelizar os outros se você não se evangeliza. Não adianta você ensinar o perdão se você não se perdoa. Tudo começa na gente. A esperança também, né? Ele fala assim, nem de todos é a fé. A fé é um dom gratuito de Deus. Até hoje eu fico meditando sobre isso.
É porque na pesquisa que eu fiz, eu até ia falar disso, achei que não era legal, queria dar outra leveza. É que, assim, esse é um conceito muito judaico-cristão, porque eles falam que tem as virtudes intrínsecas, que é a fé, a esperança e a caridade, nascem com a gente. É quase que atributo da nossa alma. A fé é um atributo da nossa alma, como a consciência. Todo mundo nasce com consciência. Você faz uma coisa. Onde que você sabe se você acertou? Sua consciência vai te avisar. A fé é a mesma coisa. Né? A coragem também é um atributo do espírito. Agora, as outras virtudes, elas são conquistadas fora, externo, na vivência, nas relações. Para essa separação judaica cristã. Eles falam muito isso nas palestras. Entendeu? Por isso. Para ajudar você a continuar meditando. Então, a gente precisa, nesses tempos tão difíceis, sentir alegria. Alegria porque a gente tem fé, alegria porque a gente sabe que a gente pode esperar dias melhores, e eles já estão chegando, né? Eles sempre virão. Também Deus é tão misericordioso que a gente não passa um dia inteiro sem ter alguma coisa boa para comemorar, né? Às vezes seu dia está ruim, mas um grande amigo te liga e fala, nossa, que alegria, que saudade. E terminar o dia sempre grato. Eu acho que a esperança, ela tem tudo a ver com a gratidão também. Todas as noites que a gente possa fechar os nossos olhos, olhar o nosso dia e ser grato pelas coisas boas que aconteceram, né? Ou pelos cuidados que Deus teve com a gente, por coisas que Ele evitou acontecer conosco, né? É isso. Eu espero que a gente pense mais sobre a esperança e que a gente coloque na nossa fogueira interna mais fogo na esperança, né? E observe a nossa fé, para que uma alimente a outra. E assim, com bastante fé, com bastante esperança, nós possamos ser mais caridosos, nos colocarmos mais a serviço do bem. Convido também aos nossos trabalhadores a ouvir a mensagem de Maria Eulália de quinta-feira passada, que ela falou sobre os trabalhadores da última hora, que se credenciaram ao trabalho. E é isso, somos nós somos os trabalhadores da última hora. O mundo já está se transformando e nós somos convidados ao trabalho. Então, fica uma reflexão para casa, para a semana, o quanto que eu tenho esperança que o meu trabalho é importante na minha casa espírita, né? O quanto que o meu grupo precisa de mim, o quanto que eu estou me dedicando ao Cristo, o quanto eu posso levar a esperança para aqueles que sofrem, das melhores maneiras que eu puder, né? Como é que eu faço isso? É isso. Muito obrigada pela atenção. Eu nem sabia que a gente ia abrir falando de natureza e escolhi a esperança, para o bichinho da esperança para finalizar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, vocês aí de casa também. Vou sair aqui, tá? Para eu poder ver o pessoal aí. Espero que vocês tenham gostado também e que estejam com o coração cheio de esperança, como eu espero que aqui também a gente esteja com bastante esperança nos nossos corações e felizes, porque temos essa oportunidade, né, de vivenciar esse momento do planeta que é tão importante. E levar essa alegria para outras pessoas, né? Nós já temos muito, eu acho que nessa encarnação nós fomos muito privilegiados com essa doutrina, com esse conhecimento, e é tudo para a gente trabalhar.
quero deixar esta frase para a semana. Deus me criou por amor e para o amor. Tá? Que foi o que me tocou muito. E aí vou convidar vocês para a oração. Fechando os nossos olhos. Prestando atenção um pouco na nossa respiração. Nos trazendo muito para dentro de nós. Para que nós possamos sentir a presença dos nossos anjos da guarda ao nosso lado, dos nossos protetores, dos mentores desta casa, que estão nesse momento nos acolhendo, derramando sobre nós as energias do amor de Jesus. Então, que nós possamos orar, agradecendo essas bênçãos, essas graças que só o nosso Pai nos permite, através da nossa conexão, da oração. E vamos esperar, ter esperança. Tudo aquilo que nós solicitarmos, que nós vibrarmos, seja concedido pelo nosso Pai. Senhor, aqui nos encontramos reunidos em vosso nome. Primeiramente para agradecer a nossa vida, agradecer tudo que somos, tudo que já possuímos em termos de luzes para os nossos espíritos. Agradecer a nossa fé, que nos ajuda a aurirmos mais virtudes, outras virtudes. Esperamos, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Esperamos que nós sejamos melhores. Esperamos que cada vez mais nós possamos acolher os nossos semelhantes, os nossos irmãos mais próximos e também os nossos irmãos em Cristo. Esperamos, Senhor, que a alegria faça parte de nossas vidas todos os dias. Esperamos que a nossa fé seja cada vez mais raciocinada, mais forte, mais robusta. Esperamos que o Senhor continue protegendo esta casa de amor, de oração. O nosso porto seguro, o porto seguro de nossas almas. E todos os tempos, e todas as igrejas, e todos os lugares onde o nosso Cristo é anunciado. Que haja muita luz, que haja muita paz, a fim de que possamos renovar os nossos espíritos tão cansados da matéria. Esta matéria que é densa, que é pesada, que nos impede de muitas coisas, mas que nos ajuda a crescermos, a evoluirmos, a sermos melhores. Senhor, use as nossas mãos para ajudar, para construir, para o trabalho no bem, o trabalho de anunciar a esperança, o trabalho de anunciar o amor. Senhor, conte conosco todos os dias de nossas vidas. Aumente a nossa fé, a nossa coragem e a nossa vontade de vencermos a nós mesmos. Que o Senhor esteja com todos. Assim seja.